correr atrás desse prejuízo, tá bom? Eu já atualizei lá no SIGA as provas, a terceira prova, prova de reposição e a prova final, já está com a data atualizada, tá? Então, a gente vai iniciar agora com assunto novo. Vai ser só esse assunto para a prova, critério de avaliação de estoques, tá? Que esse critério de avaliação de estoque, os critérios, a gente vai ver 3 principais critérios de avaliação de estoque. 2, eles podem ser utilizados para apuração do lucro tributável da empresa, segundo a legislação fiscal. Um não vai poder usar, vai ser só para fins gerenciais. Então, a gente vai dar uma geral sobre isso aí. Não vamos entrar em muitos detalhes, porque o assunto realmente precisa de... como toda a legislação fiscal é feita de muitas exceções, né? Então, dependendo de situação para situação, então vou dar só uma noção para vocês, porque existem muitos detalhes, tá? Com relação aos critérios de avaliação de estoques, então eu vou dar o básico para vocês entenderem e saberem, quando se for falar desse assunto, vocês saberem do que se trata. Então, basicamente, você utiliza um dos critérios aceitos para fins fiscais, que a gente vai ver, tá? Para apurar o lucro tributável da empresa. Então, ele é utilizado para fins de apuração do lucro real, né? Então, você sabe que você pode declarar, né, alguns tipos diferentes de fazer apuração de diversas formas, né? Na verdade, são 3 formas que você pode fazer fazer apuração. Ou fazer o lucro real, ou lucro presumido, ou lucro arbitrado, né? São as 3 formas de você apurar o lucro da empresa. Então, o lucro real, para você apurar, fazer apuração para o lucro real, a gente não pode usar aquela fórmula que a gente viu usando. Lembra que a gente viu usando para apurar os estoques, a gente usava estoque inicial, mais compras, menos estoque final, que é o controle periódico de estoque. Então, a gente usava para fazer a apuração, porque a gente não estava fazendo apuração com base no lucro real. A gente não falou em lucro real, né? Então, você usava essa fórmula de controle. Eu vou ter que estar sempre tomando água, porque aí eu estou com tosse, tá? Desculpa aí. Então, você, quando não faz apuração com base no lucro real, você pode usar esse controle periódico, né? Você faz avaliação de estoques, achar o custo do produto a fórmula estoque inicial mais compras menos estoque final, que é o que a gente usou nas fórmulas, né, anteriormente vistas. Mas agora a gente vai ver o que diz a legislação com relação à empresa que faz apuração com base no lucro real, que é que elas são obrigadas a cumprir, tá? Então, vou abrir aqui o slide. Pode perguntar na hora que precisar, pode interromper e perguntar, tá? Sobre o assunto. Esqueci de compartilhar, deixa eu compartilhar aqui a tela. Se eu dar uma tossidinha, tá, gente? É porque eu ainda estou com um pouquinho disso aí. Estão enxergando aí a tela? Ok. Então, esse vai ser o último item do nosso estudo. Só vai ter esse item para vocês estudarem para a prova, tá? Integração dos registros de custo à escrituração contábil. O que quer dizer isso? Integração do registro de custo à escrituração contábil. Quer dizer que para você poder fazer a apuração, tá? Você vai integrar o custo à escrituração contábil para a apuração do lucro tributável da empresa. Então, os registros apurados no custo, eles vão servir para fins de apuração do lucro tributável da empresa. É isso que significa, tá? Deixa eu ver que alguém chegou aí, né? Que eu escutei, deixa eu sair
me permitir. Então, é isso, tá, gente? Isso significa isso, que você vai usar as informações apuradas de custo para apuração do lucro tributável da empresa, tá? Isso com relação a lucro real, tá? Vamos ver o que é que fala a legislação sobre essa situação. Então, os estoques representam um dos ativos mais importantes do capital circulante e da posição financeira da maioria das empresas industriais e comerciais. Então, é onde está o investimento todo, está, né, lá em estoque. No caso de aquisições de matérias-primas e de mercadorias para revenda, o valor a ser apurado para o estoque, ele deverá ser excluído dos impostos recuperáveis, ou seja, você vai recuperar tanto o IPI, ICMS, o PIS e o COFINS não cumulativo. Então, essa figura aí do PIS e COFINS não cumulativo, ela só vai aparecer para empresas que fazem apuração com base no lucro real. Quando você faz lucro arbitrado presumido, você usa o PIS e COFINS cumulativo, que é aquele 3% que você, no final, em cima do faturamento da empresa, você calcula 3% da sua receita, tá? Para recolher esse PIS e COFINS não cumulativo. Esse PIS e COFINS cumulativo. Quando você faz apuração com base no lucro real, tá? A legislação ele permite que você utilize alguns créditos para descontar, tá? Como você usa crédito de ICMS? Por exemplo, você compra mercadoria para revenda, então você usa o crédito, quando você vender, você vai ter o débito e faz o confronto débito e crédito, né? E só recolhe a diferença. A mesma coisa acontece quando você faz a apuração com base no lucro real, em relação ao PIS e COFINS não cumulativo. É bem parecido com a apuração do ICMS e do IPI também. Então, essa figura PIS não cumulativo e COFINS não cumulativo, ele só vai ser usado para empresas que fazem apuração com base no lucro real, tá? E acrescido das despesas, quer dizer, você além de retirar... Lembra que a gente já viu como é que apura o custo da compra de material, né, que a gente viu em aulas passadas? Então, você pega o valor total da nota, diminui o IPI, que é o imposto por fora, acha a base de cálculo do ICMS, retira o ICMS, e, no caso, para a empresa que faz a apuração com base no lucro real, então, depois de retirado o ICMS, você acha a base de cálculo do PIS e COFINS não cumulativo. Aí você tem a alíquota do PIS não cumulativo, que é 1,65%, e do COFINS não cumulativo, 7,5%, e você se credita também dessas contribuições, né? Que não são, PIS e COFINS não são impostos, e sim contribuições. E depois que você retira todos esses impostos e contribuições que você vai recuperar, você acrescenta aquelas despesas acessórias, né? Como frete, seguro, imposto de importação, etc. Como nós vimos em aulas passadas já, como é que se calcula o material, lá em MD, né? Porque a gente viu separadamente material direto, depois viu mão de obra direta e depois custo indireto de fabricação. Então, lá em MD, tem a conta como é que se apura o custo da compra, né? Que é como eu já disse, você pega o valor total da nota, diminui o IPI para achar a base de cálculo do ICMS, tá? Do ICMS, depois de retirar o ICMS, você acha, aí o resultado é a diferença, é a base de cálculo do PIS e COFINS não cumulativo, para poder achar, e se tiver despesa acessória, que são aqueles gastos necessários para que o produto chegue no estabelecimento, como frete, seguro, imposto de importação, etc., aí você chega ao custo da compra desse material. Tá? Então, nós temos duas formas de apurar estoque. O que a gente já viu em aulas passadas, que foi essa apuração periódica de estoque, que é utilizando a fórmula, né? Aquele estoque inicial, mais compras menos estoque final. Então, essa apuração chamada periódica. Então, por esse critério de apuração, o custo será o somatório do estoque inicial com as aquisições do período, ou seja, as compras, subtraindo desse o total do valor do estoque final. Então, é o estoque inicial mais compras menos estoque final. Ou seja,
custo de produtos ou mercadorias, que é esse consumo de matérias-primas, produtos vendidos, mercadorias vendidas. Vou usar da forma, né, do custo, para achar o custo disso aí, na fórmula do controle periódico, tá? Periódico é você achar o custo tanto do material direto, como está em parênteses, o material direto, material indireto ou mercadoria, você vai achar pegando o estoque inicial, se for material direto, se for material indireto, estoque inicial do material indireto, se for de mercadoria, estoque inicial de mercadoria para revenda, somar as compras desses produtos e diminuir o estoque final. Então, isso aí a gente vem utilizando. Então, por que a gente está vendo de novo isso aqui? Porque, apesar de não ser utilizado esse controle periódico para apurar o lucro tributável da empresa que faz a apuração com base no lucro real, tá? Mas ele serve para confirmar esse controle. Então, a gente vai ver, quando a gente estiver fazendo exercícios, a gente vai ver que esse controle periódico, ele serve para confirmar o controle permanente. Então, temos esse controle periódico e temos o controle permanente. Ainda tem um exemplo. Deixa eu ver, vou voltar aqui, tá? Então, exemplo, determinar o custo dos produtos vendidos do produto X, sabendo que no início do período o estoque era de 500, que foram fabricados no período equivalente a 3.000 e que no final continuaram o estoque de produtos no valor de 800. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Estoque inicial 500, tá? Mais, aqui no caso é estoque de custo de produtos vendidos, tá? Então, estoque inicial mais o que foi fabricado no período, que é o custo de produção, se não tiver nenhum outro estoque ligado a ele, é igual ao custo dos produtos acabados, menos o estoque final. Então, deu 2.700. Então, a gente usou muito essa fórmula, né? Então, você vê que você pode usar esse controle periódico em diversas fórmulas, inclusive aqui que eu estou usando como custo dos produtos vendidos, no caso, tá? E, no caso, essa aqui não significando compra, e sim produtos acabados, certo? E temos a segunda forma, a apuração permanente dos estoques, que esse sim, você faz esse controle, ele é obrigatório para as empresas que fazem apuração com base no lucro real. Então, as empresas que fazem apuração de base no lucro real, ele não pode usar o controle periódico, tá? E sim, ele é obrigado a usar esse controle permanente. Ele vai usar o controle periódico só para confirmar esse controle permanente. Então, vamos ver o que é que fala sobre esse controle permanente. Então, tendo em vista que a empresa poderá adquirir um mesmo tipo de produto em datas diferentes, pagando por ele preços variados, o custo dessas mercadorias estocadas poderá ser determinado por meio dos seguintes critérios de avaliação, que são os critérios que a gente vai ver. O PEPSI, que significa primeiro que entra, primeiro que sai, o EPSI, último que entra, primeiro que sai, ou o custo médio. Pode utilizar um desses critérios, tá? A gente vai ver que dentro desse critério, o único que a legislação fiscal não aceita para fins fiscais, tá? Fins de apuração, é o EPS, e a gente vai ver por quê. Mas ele pode ser utilizado para fins gerenciais, já que a contabilidade de custo é uma contabilidade gerencial, você pode usar qualquer um desses três para fins gerenciais. Para fins fiscais, você só pode usar o PEPS e o custo médio. Isso, quem determina é a legislação do imposto de renda. Está lá, tá? Porque, e a gente vai ver ao longo das nossas aulas, justificar por que a legislação não aceita que utilize esse critério EPS para a fim de apurar o lucro tributável da empresa, ou seja, para pagar o imposto de renda da empresa para o leal, tá certo? Então, isso aqui, então essa é a situação em que a empresa, agora mesmo, nós estamos com inflação, no país com inflação, então você compra o produto, você vai no supermercado, compra o produto, se você for daqui a 2 dias, você não compra mais por aquele preço, né? Ele já tem mudado de valor. Então, você compra o mesmo produto com preços diferentes. Então, como fazer a apuração do custo desses produtos, né? No caso, para a empresa.
Vamos ver, o primeiro dos critérios, Pepsi, como já disse, ó, Pepsi, primeiro que entra, primeiro que sai. Ou FIFO, que é em inglês, First In, First Out, que significa a mesma coisa, logicamente, né? Pepsi em português, FIFO em inglês. Então, vamos ver que critério, como é que se funciona esse critério para apurar o estoque, para saber qual é o custo que você vai levar para apurar o lucro tributável da empresa. Então, por esse critério, à medida que ocorrem as vendas ou consumo, tá? Vai se dando baixa a partir do custo das primeiras compras, ou seja, eu não estou falando fisicamente, por exemplo, você comprou um produto para revender, vamos supor, você comprou um produto para revender, aí você levou para o estoque, tá? Nessa mercadoria. Depois você comprou mais produto, foi levando para o estoque. Então, ele não quer dizer que quando você for vender, você vai lá no estoque e pega aquele primeiro produto que entrou lá no estoque e vai vender aquele primeiro produto. Não, fisicamente falando, não. Você pode vender qualquer um, pegar em qualquer sequência. Eu estou falando em termos de preço. O preço mais antigo vai ser o preço que vai formar o custo para apuração do lucro tributável da empresa. O EPS, o último que entra, primeiro que sai. Ou LIFO, o EPS em português, LIFO em inglês. Last in, first out. O último que entra, primeiro que sai. Então, esse critério é o oposto do PEPSI. As baixas, ou seja, você vai tirando, formando o custo com aqueles produtos do valor da última compra que entrou. Esse é o EPS, aquele que não vai poder ser usado para fins fiscais, só para fins gerenciais. Então, o último preço que entrou é o preço que você vai dar baixa no custo, vai formar o custo com o último preço que entrou. Tá? E a média ponderada ou preço médio, o nome já está dizendo, vai ser uma média dos preços. Tá? Então, por esse critério, o valor médio de cada unidade em estoque se altera pelas compras de outras unidades por um preço diferente. Então, você compra o produto por um valor e depois vai fazer uma compra depois e esse produto já custa outro preço, então você vai fazer uma média desses preços. Uma média ponderada. Aí está o decreto que fala sobre essa situação da integração da contabilidade de custo à contabilidade geral. É um decreto muito longo, tá? Bem extenso, com muitas exceções, como é a maioria das situações, né, que fala em legislação fiscal, como também a legislação trabalhista, né, tem muitas exceções. Então, ele fala, eu peguei só especificamente o parágrafo que fala sobre a situação que a gente vai ver aqui. Então, segundo o artigo 14, parágrafo 1º do Decreto-Lei 1598, o que é que ele diz? Que o contribuinte que mantiver sistema de contabilidade de custo integrado e coordenado com o restante da escrituração, ou seja, ele faz apuração com lucro real, ele poderá utilizar os custos apurados para avaliação dos estoques de produtos em fabricação e produtos acabados. Então, eu peguei esse parágrafo para mostrar para vocês que esse decreto ele é especificamente para a indústria, tá? Ele não serve para comércio e só para a indústria. Por quê? Porque, olha, ele está falando a apuração de estoque de produtos sem fabricação e produtos acabados. E só quem tem produtos em fabricação e produtos acabados é a indústria, tá? O comércio, ele compra produtos prontos, tá? Então, decreto especificamente para empresas industriais. De acordo com a legislação, um sistema de custo é considerado integrado à contabilidade geral quando atende os seguintes requisitos. Então, a legislação ele vai definir como é que eu vou saber que a empresa ela está integrada? Como é que eu sei? Quais são os itens necessários para a empresa ser considerada integrada? São itens muito fáceis, inclusive, de serem cumpridos. A gente vai ver, são 4 itens básicos que a legislação define para você dizer que você está integrada, contabilidade integrada, ou seja, você vai poder fazer a apuração com base no lucro real, porque você cumpriu esses itens. Quais seriam esses itens? Está apoiado em valores originados da escrituração contábil, ou seja, todos os gastos, quer seja com matéria-prima,
quer seja com uma mão de obra direta, quer seja com custos indiretos, tá? Todos os gastos, tá? Ele tem que ser originado da escrituração contábil, que é a principal, tá? Então, veja bem, quando a gente faz apuração de custo, vocês já viram que a gente... Olha, quando você compra mesmo matéria-prima, a primeira coisa que você fez, né, de apurar o custo da compra, pega o valor total da nota, diminui todos os impostos recuperáveis, acrescenta as despesas acessórias, né, frete, seguro, etc., para achar o custo daquela compra. Depois você vai dividir pelas quantidades compradas para achar o custo unitário para poder levar essa mercadoria para o estoque. Então, é essa questão, quando você divide, né, o valor da apuração do custo pelas quantidades, nem sempre você vai ter um valor exato, né? Você pode dar uma dízima, né? Pode dar um valor que você pode ter mais 2 casas decimais, e a nossa moeda só permite 2 casas decimais. Então, você vai precisar fazer o quê? Arredondamentos, não é isso? Porque você dividiu um valor por uma quantidade e esse valor não foi exato. Então, vai ter que fazer arredondamentos. E, logicamente, quando você acha o custo unitário, né, por essa divisão, o valor total da compra, do custo da compra dividido pelas quantidades. Quando você tem isso aí, e o valor não é exato, se você multiplicar esse valor de novo pelas quantidades, você não chega mais ao valor daquela que está lá que foi apurado, né? Porque você precisou abandonar, se você arredondou, né? Ou precisou arredondar se você seguir as regras de arredondamento, para ficar só com 2 casas decimais. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que você vai alterar um pouquinho, mesmo que seja em centavos, alterar o valor total que você apurou quando fez aquelas contas, né, retirando os impostos recuperáveis e acrescentando despesa acessória. Aí, o que é que diz a legislação? Que aquele valor total que você apurou, você não pode alterar. Mesmo quando você dividir o valor pelas quantidades e achar o custo unitário, tá? Você não pode alterar aquele valor unitário, aquele valor total, porque é o valor baseado no documento, porque quando você compra, você tem uma nota fiscal, então você não pode, tá? E os impostos, você retirar os impostos e acrescentar as despesas, tudo isso são baseados em documentos. Então, você não pode alterar o valor original, né? Original que veio da contabilidade principal. É isso que quer dizer isso aqui, é fácil de cumprir. O 2, permite a determinação contábil, ao fim de cada mês, do valor dos estoques. Todos os estoques de matéria-prima, outros materiais, produtos em elaboração, produtos acabados, ou seja, é o registro permanente e controle de estoque, que é justamente o que a gente vai ver. Tá? É obrigatório você fazer o controle, o registro permanente e controle de estoque, para fazer a apuração com base no lucro real. 3. Apoiar-se em livros auxiliares ou fichas ou formulários contínuos, tidos ou mapas de apropriação de rateio, tidos em boa guarda e de registro coincidentes. Ó, isso aqui está justamente dando ênfase a essa situação, ó, o registro coincidente com aquele constante na escrituração principal. Porque quando você compra uma mercadoria, a contabilidade ele vai registrar já aqueles valores na contabilidade. Então, você não pode, no custo, alterar, quando vai fazer a apuração do custo, alterar o que já foi registrado na contabilidade principal. Aí ele diz aqui, ó, apoiar-se em livros, auxiliares, fichas, formulários. Ora, se você vai fazer a apuração de custo, você vai usar a ficha mesmo, essa ficha de controle de estoque, são fichas, formulários. Se você for fazer rateio de custo indireto, então você precisa de formulário, tudo por quê? Porque tudo isso aqui que você vai utilizar para achar o custo, são documentos que você precisa guardar, ele vai se transformar isso aqui, você pode até criar esse tipo de ficha, o tipo de formulário, a empresa pode criar dela mesma, né, ela criar especificamente para ela esses formulários, só que depois isso tudo vai virar documentos, porque a contabilidade vai registrar em cima dessas fichas, em cima desses formulários. Então, aquele cuidado que você tem de guardar documentos fiscais por 5 anos, por conta do prazo de decadência, né, porque de passados 5 anos,
aí cai na decadência, aí a fiscalização não pode mais exigir de você aqueles documentos. Então, da mesma forma que você tem uma nota fiscal que você vai ter que guardar por 5 anos, no mínimo, né, para fins fiscais, pelo menos por 5 anos, você tem que também, com essas fichas que você vai fazer para fazer todas as planilhas de custos, você precisa guardar também esses formulários. E os valores dela não podem alterar o valor que está na contabilidade principal, que foi registrado. Você não pode fazer arredondamentos, divisões que depois altere qualquer, mesmo que seja em centavo, qualquer valor da contabilidade principal. E o último, permitir avaliar os estoques existentes na data do encerramento do período base da apropriação de resultados segundo os custos efetivamente incorridos. Quando ele fala que avaliar os estoques, ou seja, é para você determinar o estoque final, tá? Para encerrar o período. Então, mas isso ele disse, permitir avaliar os estoques existentes na data de encerramento base de apropriação de resultados segundo os custos efetivamente incorridos. Então, isso aqui, quando você preenche aquelas fichas de controle de estoque que a gente vai ver, vocês vão conhecer, tá? Então, ali você não está vendo toda a situação. A partir daquela ficha ali, você vai apurar justamente o custo necessário para poder você achar o lucro tributável da empresa, porque a venda não é custo menos lucro, né? Então, você vai, justamente esse custo, você vai apurar através dessas fichas de controle de estoque, tá? Então, ele permite que você avalie esses estoques, tá? Você vai avaliar tanto o valor do estoque que vai continuar no estoque, que é o estoque final, como vai avaliar o custo, tá? O custo, se for mercadoria para revenda, mercadoria, né, foi vendida. Se for matéria-prima, mercadoria que entrou no estoque. Então, você faz a apuração nas próprias fichas de controle de estoque. Então, são esses 4 requisitos necessários para que a imposto de renda, a legislação de imposto de renda, ele admite que você possa fazer a apuração com base no lucro real se você cumprir esses 4 requisitos. Como eu já disse, que na contabilidade isso aí é bem fácil de serem cumpridos, não tem problema nenhum, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou começar, pessoal, dando um exemplo bem facilzinho para vocês irem se acostumando. Eu não vou entrar ainda fazer aquelas contas como de fazer apuração, comprar mercadoria, apurar o custo da compra. Agora não. Eu vou deixar exercício para vocês fazerem, para a gente fazer na próxima aula. Hoje eu vou só dar uma ideia de como funciona essas fichas de controle de estoque. Aí eu vou dar uns exercícios bem facilzinhos, sem entrar em muito detalhe com relação aos valores que vão para essas fichas, tá? Então, vamos ver. De acordo com os dados abaixo, determinar o custo do material direto consumido na produção, tá? É aquele custo que a gente apurou nas fórmulas, lembra? Pronto. Só que aqui é com base no lucro real. Então, e o valor do estoque final usando o critério de avaliação PEPS, UEPS e média ponderada. Então, vamos usar os 3 critérios, vou dar bem básicozinho logo, para vocês pelo menos terem assim, olharem para a ficha e terem uma ideia de como funciona isso aqui, tá? Depois eu faço uma ficha bem completa para vocês e faço um exercício que a gente vai fazer compra, vai fazer apuração do custo da compra, tá? Para poder levar essa mercadoria para o estoque. Tá? Eu já vou passar para vocês essas planilhas. Então, vamos supor, então, esses são os dados para a gente apurar, tá? Usando os 3 critérios. Olha, na verdade, quando ele fala em critério de avaliação de estoque, você não vai alterar nenhum dado do problema. O problema vai ser o mesmo, apenas você vai mudar o critério de avaliação. Quando você muda esse critério de avaliação, mesmo sem mudar nenhum dado do problema, tá? Automaticamente você vai ter valores diferentes para custo, você vai ter valores diferentes do estoque final, tá? Você vai ter valor diferente para apuração do lucro, pela simples mudança do critério de avaliação de estoque. Tá? Então, vamos ver isso
nesse exercício bem simplesinho que eu fiz, tá? Nesse exemplo, né? No exercício, um exemplo que eu fiz, para vocês perceberem como altera o custo, tá? E os estoques, pelo simples fato de você alterar o critério de avaliação, usar um desses critérios, você altera o custo. E com essa explicação, inclusive, eu vou dizer por que a legislação do imposto de renda ele não aceita para apurar o lucro esse critério EPS, tá? Só aceita o PEPS ou a média ponderada. Então, nós temos o estoque inicial, tá? Vamos supor que seja matéria-prima, tá? Estoque inicial de matéria-prima. Eu comprei 30 unidades a R$ 40 cada unidade, o custo unitário, tá? Aí depois eu comprei mais 100 unidades a R$ 42, depois consumi, ou seja, pedi para vai entrar na produção 80 unidades, depois comprei mais 50 unidades a R$ 45, veja que eu estou comprando a preços diferentes, ó. Depois comprei 40 unidades a R$ 48 e depois consumi, ou seja, foi consumido na produção 110 unidades. Então, esses dados eu vou usar esse mesmo dado, vou repetir 3 vezes essa mesma situação, sendo que com critérios diferentes. Uma vez eu vou fazer utilizando o PEPS, depois vou fazer o EPS e usar a média. Desses mesmos dados, você vê que eu vou chegar a resultados diferentes, tá? Ficha de controle de estoque. Primeiro eu vou fazer pelo PEPS, tá? Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, a ficha de controle de estoque, depois eu vou pegar uma ficha bem completa para mostrar para vocês. Você tem as entradas pelas compras, tá? Você tem as saídas para, no caso de matéria-prima, para consumo na produção, e tem um saldo, né? Que são os estoques, que vai permanecer no estoque. Então, você tem essas 3 colunas aqui: entradas, que representa as compras, saídas, que representa, no caso de matéria-prima, representa o custo, e o saldo, que representa o estoque final. Tá? Tem essas 3 situações. Em cima aqui, depois eu vou trazer uma ficha bem completa de controle de estoque. Tem alguns dados aqui em cima. Ele, por exemplo, ele vai dizer qual é o produto que você está comprando, porque a ficha de controle de estoque, você não pode usar uma ficha para produtos diferentes. Cada produto tem sua ficha de controle de estoque. Por exemplo, se a empresa trabalha com 20 tipos diferentes de matéria-prima, você vai ter que ter 20 fichas de controle de estoque, porque cada uma delas vai ter que ser apurada separadamente na sua própria ficha de estoque. Tá? Então, aí vai identificar. A primeira coisa que identifica aqui em cima vai ser o seu fornecedor. Quem é que seu fornecedor? Quem é que está fornecendo para você esse tipo de matéria-prima? Ou fornecedor, porque você não é obrigado a ter só um, você pode ter mais de um, tá? Aí vai dizer na ficha, como eu já disse, depois eu vou mostrar e vou voltar a explicar isso aqui. Depois você vai ter na ficha quais são as despesas acessórias que vai fazer parte desse material que está aqui no estoque. Ou seja, se você só tem como despesa acessória só o frete, aí você vai escrever frete. Se tiver frete seguro, você colocar frete seguro, porque ele tem que saber o que é que está fazendo parte daqui, tá? O que é que vai ser incluído para apuração dessa compra desse material que veio para esse estoque. E outras informações que eu vou dizer só quando eu tiver com a ficha completa, tá? Aí tem aqui, ó, aí tem a data, tá? Então, primeiro tem aqui entradas pelas compras, saídas, que é saída, se for, como eu disse, se esse controle de estoque é de matéria-prima, então a saída para a produção, então formando o custo, e o saldo, que é o estoque final. Aí eu tenho aqui a data. No caso das entradas, eu tenho as quantidades compradas, o custo, o valor unitário dessa compra e o valor total, que é quantidade vezes valor unitário, né? A mesma coisa na saída. As saídas, ou seja, o que vai para a produção, as quantidades que foram requisitadas para a produção,
qual foi o custo unitário dessas mercadorias e o valor total, que é o preço vezes quantidades. E o saldo também, as quantidades que vão continuar no estoque, o valor unitário dessas mercadorias que estão no estoque e o valor total. Então, isso aí são, toda a ficha de controle de estoque, ela tem que ter essas informações. Aí eu vou para a primeira situação, ó. Deixa eu voltar lá para a gente. Ó. Eu começo com estoque inicial de matéria, uma estoque inicial, ó, de 30 unidades a R$ 40 cada unidade. Então, eu já comecei com esse estoque anterior, tá? Que é isso aqui, ó. É 25/2, eu tinha 30 unidades, ó, que ele diz, a R$ 40 cada unidade, aí quantidade vezes preço, valor unitário, R$ 1.200. Então, quando eu comecei essa produção, já existia isso no meu estoque, que é o estoque inicial de material direto, ou estoque inicial de matéria-prima. Então, já existia isso aqui no meu estoque quando eu comecei, tá? Está informado lá. Depois, nós tivemos o quê? Uma compra, tá? Uma compra de 100 unidades a R$ 42. Aí, logicamente, que eu já estou dizendo qual foi o valor unitário da compra. Só que isso aqui a gente tem que calcular. É aquele valor. Como é que eu chego a esses 42? Eu pego o valor total da nota fiscal, retiro todos os impostos recuperáveis, né? ICMS, IPI, PIS, COFINS não acumulativo, acrescento despesa acessória, como frete, seguro, tá? Acho o valor total dessa compra, do custo da compra, divido pelas quantidades e acho esse custo unitário. Então, aqui já está dado prontinho para a gente só ver como é que funciona a tabelinha, tá? Então, já está calculado tudo isso aqui, mas a gente vai precisar saber como é que faz isso aí, tá? Então, 100 unidades a R$ 42. Então, vou dar entrada, né? Não estou comprando, então vou dar entrada ó, em 100 unidades a R$ 42, no total de 4.200. Aí, essa mercadoria está entrando no meu estoque, então ele vai fazer parte do meu saldo. Então, aí eu vou trazer ela para o meu saldo. Só que, como eu estou usando esse Pepsi, ó, primeiro que entra, primeiro que sai, eles estão, ó, o meu preço anterior foi a R$ 40, eu estou comprando agora a 42. Então, eu não posso somar coisas diferentes, eu não posso somar 40 mais 42. Eu não posso somar 30 produtos que custou 40 com 100 produtos que custou 42. Então, o que é que eu faço? Eu trago ele para o estoque separadamente. Então, olha, as 100 unidades a 42 vem para cá, ó, para o saldo, que é o meu saldo de estoque, separadamente. Eu não posso somar, tá? Eu posso dizer que eu tenho 130 unidades no total de 5.400, mas aqui eu não posso somar isso aqui, tá? Então, ele tem que ficar separadinho, porque eles estão a preço unitário diferentes, tá? Então, mas meu saldo atual é de 5.400, só que eu não posso somar por conta desses valores unitários aqui. Ele tem que ficar aqui, ficar separadamente. Eu tenho que saber que esses dois valores é meu estoque no dia 3/3. No dia 3/3, meu estoque são esses dois valores aqui, tá? Quando foi no dia 9, tivemos um consumo, tem lá, dia 9. Vou só voltar só dessa vez, tá? Para não estar voltando o tempo todinho. Ó, tivemos um consumo de 80 unidades, tá? Então, vamos voltar. 80 unidades. Dia 9. Só que, aí eu não estou usando o Pepsi, né? Primeiro que entra aqui, primeiro que sai. Qual é o primeiro valor, o preço mais antigo que eu tenho? O mais antigo é esse preço que veio do mês anterior, ó, a R$ 40. Então, esse que vai sair primeiro. Sair para onde? Para a produção. Então, só que eu só tenho 30 unidades e eu estou pedindo quantos? 80 unidades. Eu quero 80 unidades, não quero só 30. Mas eu tenho que primeiro usar esse preço e só tem 30. Então, eu vou dar baixa nos 30, ou seja, a saída para a produção vai sair 30 unidades a R$ 40, no total de 1.200, e os outros, para 80, falta quanto? 50. Então, os outros 50 vai sair a 42.
Então, está aqui, 50 unidades a 42, 2.100. E quanto é que vai ficar no meu saldo de estoque? Meu estoque no dia 9, meu estoque final vai ser de quanto? Vai ser esse valor aqui de cima, ó, 30, 40, mas eu saio aqui 30, 40, ele zera, né? E 100 menos 50 dá 50. Então, ainda vou ficar no meu estoque com 50 unidades a 42, né, que é o valor que a 42 unitário, e 4.200 menos 2.100, eu continuo ainda com 2.100 no meu estoque. Então, se eu quisesse agora perguntar a vocês, gente, qual é o valor do custo do material direto consumido na produção? Qual é o valor do custo que você vai usar para fazer aquela apuração, achar custo de produção acabado, custo de produto vendido, qual é o valor que eu vou usar? São as saídas aqui, ó. Isso aqui forma o custo. Então, se eu perguntar qual é o custo do material direto até o dia 9, vai ser essa soma, que dá 3.300. Isso aqui é o custo do material direto consumido até o dia 9. E meu estoque final está aqui, 50 unidades a R$ 42,00 no total de 2.100. Então, eu teria aqui o custo e teria o estoque final. E aqui são minhas compras, tá? Seguindo o exercício, no dia 15, nós tivemos uma outra compra. Então, eu comprei mais 50 unidades, agora comprei a 45, no total de 2.250, né, que é 50 vezes 45. Aí, veja, esse preço 45 é diferente do meu estoque, que eu tinha 42, ó. Então, é diferente. Então, o que é que eu vou fazer? Vai ter que trazer eles também, de novo, separado, trazer separado. As 50 unidades, esse valor, as 45, eu trago para cá, no total de 2.250. Mas eu tenho que saber que meu estoque é a soma desses dois. Só que aqui eu não posso somar, porque eles estão o quê? A preços unitários diferentes. Tá? Quando foi no dia 22, eu comprei mais 40 unidades, só que agora R$ 48,00, tá? De novo, olha, preços diferentes, 48 é diferente de 42, é diferente de 45, então não posso somar. Então, trago para o saldo do meu estoque, aí eu vou estar, olha, com 3 preços diferentes, tá? 3 preços diferentes de produtos no meu estoque. Eu tenho 50 unidades a 42, 50 unidades a 45 e 40 unidades a 48. Então, tenho 3 preços diferentes no meu estoque, tá? E, por último, no dia 28, eu vou ter... Deixa eu ver quantos produtos eu vou pedir. 50, 50, 110. Então, vou precisar de... Vou consumir na produção, vai ser solicitado para a produção 110 unidades de produto, tá? Então, 110 unidades. Eu estou usando o critério qual? Pepsi. Primeiro que entra, primeiro que sai. Qual é o preço mais antigo? O primeiro que entrou, o mais antigo que eu tenho aqui. O mais antigo que eu tenho no meu saldo de estoque é 42. Então, vou dar baixa primeiro nesse 50, 42, ó. 50, 42, que dá 2.100. Então, dei baixa nesse aqui. Eu quero 110. Então, eu preciso o segundo mais antigo. É esse valor aqui, ó, a 45. Só que eu só tenho 50 também. Então, vou dar baixa nos 50. 50, 45, 2.250. E para 110, falta ainda 10. Esses 10 vai sair a que preço? A 48, porque isso aqui já saiu tudo, esse outro preço já saiu tudo, sobe e resta 40 unidades a 48. Então, os 10 vai sair a 48. Então, e o que é que vai continuar no estoque? Só esse valor menos 40 menos 10, vai ficar 30, né? Aí, 1.920 menos 480 dá 1.480. Então, vai ficar o meu saldo final. Então, está aí terminado o controle de estoque para o critério Pepsi. Então, eu vou somar aqui, essa coluna aqui, para saber qual foi o custo do material direto que foi consumido na produção, que vai ser usado para quê? Para apurar o lucro da empresa. Com esse custo aqui, é pelas saídas, que eu vou apurar o lucro tributável da empresa, tá? Por isso aqui. E aqui, meu estoque final, 30 unidades a 48. Então, se vocês puderem anotar aí, se tiverem como anotar, para vocês, só para a gente depois comparar, ó, o que foi que ficou no estoque final?
30 unidades a 48, um total de 1.440. Vou até anotar isso também, para não estar voltando o tempo todo. No Pepsi, 30 unidades. Deixa eu pôr na caneta. 30 unidades a 48, que deu 1.440. É meu estoque final, tá? E meu custo vai ser essa coluna aqui, tá? Que você depois a gente vai somar essa coluna aqui. Deixa eu ver quanto é que vai dar aqui. Dá 3.300, 5.400, 7.650, 7.650 mais 480, né? 8.130. Então, meu custo aqui deu 8.130. Lembra que eu disse a vocês que o controle periódico ele serve para confirmar o controle permanente. Então, nós acabamos de fazer um controle permanente. Então, como é que eu vou, então, confirmar se está correta essa minha ficha, essas contas que eu fiz? É só usar o controle periódico. Como é que eu uso o controle periódico? Não é a fórmula do controle periódico, não é estoque inicial. Quem é estoque inicial? 1.200, tá? Mais as compras. Compras são as entradas, total das entradas. Quanto é que tem aqui de entradas? Dá 6, 7, 4.200, deixa eu ver, 6.450, 7.450, 7.450 mais 920. 7, 3, 8.370, tá? Essa soma aqui. 8.370. Então, vai ser 1.200, tá? Mais esse total dessas compras que deu 8.370, menos quem? O estoque final. Qual foi o estoque final? 1.440. Essa forma, estoque inicial mais compras, menos estoque final, ele tem que ser exatamente o valor dessas saídas aqui, que foi 8.130. Então, façam aí a conta para vocês aí, ó. Some 1.200, mas essa soma aqui que deu 8.370, menos esse estoque final, 1.440, veja se não dá exatamente o valor dessa soma, que é 8.130. Faça o teste aí. Que é justamente eu estou confirmando, tá? Que está certo o que eu fiz. Essa conta que eu fiz está certa, porque o controle periódico confirmou que está correto. Alguém fez a conta aí? Tá vendo? Então, o controle periódico, ele confirma esse controle permanente. Então, você tem como verificar se sua conta ficou correta. Então, se você fizer essa conta e ela não bater, é porque você, em algum canto, errou e você vai ter que refazer. Então, ainda tem essa ajuda, né? Então, esse controle permanente, você acha esse custo aqui, tá? Essa saída aqui, pelo controle periódico. Repetir. Estoque inicial, 1.200, mais a soma dessas compras, que deu 8.370, menos estoque final, 1.440. Isso aqui vai ser igual que a essa soma aqui, que deu 8.130. Então, fizemos pela ficha de controle de estoque Pepsi, tá? Primeiro que entra, primeiro que sai. Aí a gente vai voltar ao mesmo exercício, o mesmo, mas não vai mudar absolutamente nada na questão. Vamos voltar àquele mesmo exercício, só que agora utilizando o critério UEPS, o último que entra, primeiro que sai. Então, quando você vai ver, quando eu utilizar, que esses valores todos aqui finais aqui vão ser valores totalmente diferentes, simplesmente porque alterei o critério de avaliação de estoque. Tá? Então, vamos ver lá no critério
critério EPSI. Então, vou voltar aqui, ó. Então, vou usar esse mesmo problema, o mesmo, tá? Só que agora utilizando o critério o EPSI. Então, vamos lá. Aqui o PEPSI, que eu terminei. Já tinha somado aqui, eu não tinha colocado o final. Então, está aqui, 8.370, 8.130 e o estoque final, 1.440. Então, estoque inicial, 1.200, mais 8.370, menos 1.440, que é o estoque final, vai ser igual a 8.130, que é o custo do material direto consumido na produção. Pronto, vamos para o critério EPSI. Mesma coisa, né? Mesmo jeito, é o mesmo dado. Ó. A gente parte do estoque inicial de 30 unidades a 40, num total de 1.200. Depois fizemos o quê? Uma compra de 100 unidades a 42. Aí nós temos o valor, custo unitário anterior era de 40, eu estou comprando agora a 42, o custo unitário, então não posso somar, mas ele vai para o saldo separadamente. Então, esses dois valores fazem parte do meu estoque, 30 unidades a 40 mais 100 unidades a 42. Quando foi no dia 9, nós precisamos consumir na produção 80 unidades. Aí, olha, o critério, o último que entra, primeiro que sai. Qual foi o último que entrou? É só olhar para essa coluna aqui nessa entrada. Ó. O último que entrou foi a 42, então vai ser 80, e eu tenho 100 unidades, né? Então, eu posso tirar toda a 42. Então, vai ser 80 unidades a 42, que foi o último que entrou, que vai sair primeiro. Então, 80 a 42, 3.330. E o que é que vai ficar no meu estoque? Vai continuar no meu estoque. Essas 30 unidades, ó, permanece no estoque, 30 a 40, ó, ela vai permanecer no estoque, e 100 menos 80, 20 unidades a 42, 840. Então, está aqui o custo a 42 cada unidade, tá? 80 unidades a 42, que foi o último preço que entrou, ó, tá? E eu permaneço com essas unidades no estoque, eu vou repetir, porque ela vai continuar no estoque, 30 unidades a 40, e 100 menos 80, 20 unidades também, que vai permanecer no estoque a quanto? A 42, que dá, multiplicando preço vezes quantidade, né, dá 840, tá? Então, está aí feito nossa primeira requisição, nós formando o quê? O custo, né? Estou formando aqui o custo. Quando foi no dia 15, nós tivemos uma outra compra, 50 unidades a 45. Olha, eu tenho no meu estoque quanto? Produtos a 40 e produtos a 42. E agora eu estou comprando a 45, então não posso somar, por quê? Porque eles estão a preços unitários diferentes. Então, eu trago esses valores para o estoque, está aqui, ó, 50 unidades a 45, no total de 2.250, e eu tenho, olha, 3 preços diferentes no meu estoque. Eu estou com 3 preços diferentes. Eu tenho 30 unidades a 40, 20 unidades a 42 e 50 unidades a 45. Quando foi no dia 22, eu comprei novamente, agora 40 unidades a 48. Ó. 48 é diferente de todos os meus valores unitários, ó, 40, 42 e 45. Então, de novo, eu não posso somar, tem que vir separado para cá, aí vai ver 40 unidades a 48, tá? Então, vou ter, olha, 4 preços diferentes no meu estoque, 4 preços diferentes no meu estoque. Quando foi no dia 28, eu pedi 110 unidades, né, para a produção, pedi 110 unidades de matéria-prima. Então, quem é que vai sair primeiro? Quem entrou por último. Quem entrou por último? 48. Então, mas eu só tenho 40 unidades. Então, vou dar baixa em 40 a 48. Então, o último saiu, ó, o último saiu primeiro, dá 1.220. Depois, eu tenho, depois desse aqui, o mais recente compra foi a 45, então eu vou dar 50, dar baixa em 50 a 45, ó, já tem 90, só que eu pedi 110, né? Então já tenho aqui 90. 40 a 48, primeiro que saiu, esse já saiu todo, aí esse aqui eu dei baixa nesse todo também, que é o segundo preço mais recente, e falta 20 unidades, tá? Falta 20
unidades, 20 unidades a 42. Então, 20 unidades a 42. E o que é que vai restar? Olha, isso aqui eu dei baixa já, está aqui, ó. 50 unidades a 45 deu baixa, 20 unidades a 42 eu já dei baixa, né? Já entrou no estoque, já foi para a produção. Só me resta como estoque final que as 30 unidades, ó, que era mais antiga, ó, que não foi consumida. Ela vai permanecer esse valor, aí continua no estoque, 30 unidades a 40, e meu estoque passa a ser de 1.200. Então, está aí terminado o período, né? O período do mês de março, né? Que eu estou fazendo mês 3, ó, mês 3. Então, terminado, você faz a apuração. Então, eu tenho, ó, as entradas, logicamente, que não muda, porque a gente não mudou as compras, né? 8.370, o estoque inicial também é o mesmo, só que, como eu mudei o critério de avaliação de estoque, eu usei o EPS, então, tanto o estoque final como o custo, ele foi alterado, tá? Então, ele foi alterado. Aí eu vou usar de novo para confirmar se está correta essa minha ficha, essas minhas contas, usando o quê? O controle periódico. Estoque inicial, 1.200, mais compras, 8.370, menos estoque final, 1.200, ele tem que ser exatamente igual a 8.370. Eu já posso fazer uma comparação, inclusive, gente, dessa ficha com a ficha anterior, que foi pelo Pepsi. Olha só, quando eu fiz pelo Pepsi, deixa eu voltar lá. Ó, quando eu fiz pelo Pepsi, o meu estoque final deu 1.400 e meu custo 8.130, né? Pelo Pepsi. 1.200 e 1.130. Quem foi que formou esse custo? Não foi as unidades mais antigas, que sempre, logicamente, que as unidades mais antigas são as mais baratas, porque o preço ele não sai diminuindo, o preço, ele, com o tempo, ele vai aumentando e não diminuindo, né? Assim era bom, você comprar um produto hoje, amanhã você vai sempre diminuir, 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 não é? A sequência, normalmente, os preços, a tendência de preço é subir com o tempo e não diminuir. Então, quem foi que formou o custo? Os preços mais antigos, né? No caso do Pepsi, ó, estou no Pepsi. Preço mais antigo. Se for o preço mais antigo, significa dizer que esse custo vai ser menor do que o EPS. Por quê? Porque eu estou usando preços menores, mais antigos. Consequentemente, quem é que vai ficar no estoque? Vai ficar no estoque ó, o preço mais recente. Então, esse critério estoque, esse critério Pepsi, isso é importante que eu vou dizer agora, tá, gente? O critério Pepsi é o critério que super avalia estoque. Se eu fizer essa pergunta, qual é o critério que super avalia estoque? É o critério Pepsi. Por quê? Porque ficou super avaliado, porque quem ficou no estoque foram os preços maiores, o valor dos preços maiores, que foram as unidades compradas recentemente. Então, ele super avaliou o estoque. Então, é o maior valor de estoque vai ser quando eu utilizar o critério Pepsi. Mas, consequentemente, vai ser o mesmo menor custo. Por quê? Porque quem formou o custo foi o valor menor, tá? Foi o valor mais antigo, então vai me dar o menor custo. Então, o critério Pepsi me dá o menor custo e o maior estoque, valor de estoque. Já o critério EPS, quando eu utilizei o EPS, tá? Quem foi que formou o custo? Não foram as unidades mais recentes, compradas mais recentemente, ou seja, os maiores preços. Então, significa dizer que eu vou ter o maior custo, porque foi formado com os preços recentes, que são os preços maiores. E quem foi que ficou no estoque? Os preços menores, ó, aquele preço lá que veio do período anterior, do mês anterior, permaneceu no estoque. Então, o critério EPS, se eu perguntar qual é o critério, o EPS ele tem a capacidade de subavaliar estoque. Então, se eu perguntar qual é o critério que subavalia estoque. É o critério EPS, ou seja, é o que dá o menor valor de estoque. Por quê? Porque o estoque fica com os valores mais antigos, tá?
e, consequentemente, o maior custo. Se vai ser o maior custo, o que é que acontece quando você tem um custo alto? Se você tem custo alto, você tem lucro pequeno, não é isso? O custo é inversamente proporcional ao lucro. Quanto maior seu custo, menor seu lucro. Então, se esse critério vai dar o maior custo, significa dizer que ele vai dar o menor lucro. E quando você tem lucro pequeno, você vai pagar menos imposto de renda. Então, está aí o motivo porque a legislação do imposto de renda ele não deixa que se utilize para fins fiscais esse critério EPS. Por quê? Porque ele vai ter um valor muito pequeno de imposto a receber, porque ele vai ter a empresa vai ter um custo alto, consequentemente um lucro pequeno e vai pagar menos imposto de renda. É por isso que a legislação do imposto de renda não permite que a empresa utilize esse critério EPS para fins de apuração do lucro tributável da empresa, certo? E o terceiro critério que a gente vai ver é da média ponderada, o último critério, tá? Então, da mesma forma, a gente vai usar os mesmos dados, mesmo aqueles primeiros dados iniciais, a mesma coisa. Partimos de um saldo de 30 unidades a R$ 40 no valor de 1.200, tá? Depois, nós compramos 100 unidades, olha aqui, agora vai mudar, por quê? Porque custo médio é uma média ponderada dos preços. Você não vai ter mais aquela situação que você tem 3, 4 preços diferentes no estoque, que a gente viu tanto no Pepsi, com 3, tivemos até 3 valores diferentes no Pepsi, né? E até 4 valores diferentes no estoque com relação ao Epsi. No custo médio, você só vai existir um preço, que é a média ponderada. Então, você não vai ter vários preços no critério média ponderada, vai ter a média ponderada, um preço só, que é a média ponderada. Então, toda vez que você compra, aqui, olha, eu estou comprando 100 unidades a 42, toda vez que compra, só nas compras, gente, só comprando, você só pode alterar preço aqui se você estiver comprando, saindo, não, nunca você vai alterar o preço nas saídas, é comprando. Então, toda vez que você compra, você vai ter que fazer a média ponderada. O que é média ponderada? É você pegar o preço 1 vezes quantidade 1, somar o preço 2 vezes quantidade 2 e dividir pela soma das quantidades, né? Quantidade 1 mais quantidade 2. É uma média ponderada. Então, quem é preço 1, ó, preço 1 vezes quantidade, preço 1 aqui, preço 1 vezes quantidade 1, 1.200, né? Preço 1 vezes quantidade 1. Quem é preço 2 vezes quantidade 2, 4.200. Então, vou somar 1.200, 4.200 dá 5.400. E vou dividir esse valor, essa multiplicação dessa soma aqui, vou dividir por quem? Pela soma das quantidades. Quantidade 1, 30, mais quantidade 2, 100, que dá 130. Então, quando eu divido 5.400 por 130, eu tenho um novo custo médio, que é R$ 41,54. Então, esse passa a ser todo o meu produto, todos os produtos que eu tenho no meu estoque estão a um único preço, que é o preço médio, o custo médio unitário de R$ 41,54. Então, você vai usar a média ponderada como custo, tá? Como custo da compra. Depois você vai ter uma saída para a produção de 80 unidades. A que custo? Só existe um custo. Só existe esse custo, R$ 41,84. Então, você vai dar abaixo 80 a 41,54, que dá 3.323,20. E o que é que vai permanecer no estoque? Vai permanecer 130 menos 80, que dá 50. A que preço? Só existe um preço, 41,54. E o valor aqui vai ser esses 5.400 menos 3.323,20, vai dar 2.076,80. Então, veja que esse valor, olha, na saída, veja que eu não vou dividir isso aqui para esse valor por esse, para achar esse custo unitário, não. Você repete
na saída, né? Está saindo para a produção, ó, esse valor, você repete o saldo. Você não altera, não tem que fazer nada. Aqui você repete embaixo o valor. Você só altera se estiver comprando, ó. Então, eu tinha 40 a 40 unidades, o valor unitário. Quando eu comprei, eu fiz a média ponderada e eu tá tudo a 41,54. Na compra, na saída, você não faz isso, essa divisão. Na saída, você repete o custo unitário que vinha anteriormente, tá? Depois você vai ter outra compra, ó. Comprou, o que é que faremos? Média ponderada. Como é que eu vou fazer essa média ponderada? Vou somar o que eu tinha, quanto é que eu tinha? 50 vezes 41,54, que dá 2.076. Vou somar com 2.250, que dá 4.326,80. As quantidades, eu tinha 50 mais 50 dá 100. Então, 4.326,80 dividido por 100 dá 43,27. Isso aqui por conta de arredondamento, tá, gente? Que era para dar 43,28, né? 43. Pronto, não, isso aqui olha, fez que eu fiz um arredondamento, olha. Porque quando você divide por 100, vai dar R$ 43,22,68, né? Olha, o ponto aqui, ó. R$ 43,268. Só que a gente só vai usar 2 casas decimais, né? A gente está falando em moeda, então a gente não vai usar 3 casas decimais. Então, como aqui é um número maior do que 5, então arredondei aqui para 7, por isso ficou 43,27, certo? Arredondamento, tá? Então, repetindo, deu R$ 43,00, quando você divide por 100, deu R$ 43,268. Mas só que você não pode deixar 3 casas decimais, só pode deixar 2. E a terceira casa decimal foi um número maior do que 5. Então, o que é que eu faço? Arredondo para 7 isso aqui. Então, deu 43,27, certo? Tivemos uma outra compra, 40 unidades a 48. O que é que eu vou fazer de novo? Comprou média ponderada. Então, vou somar preço vezes quantidades, que é 4.326,80 mais 1.920, dá 6.246,80. As quantidades, eu tinha 100, comprei 40, ficou 140. E vou dividir 6.246,80 por 140, vai dar um custo unitário agora de R$ 44,62. Veja que eu só faço essa divisão, valor total, pelas quantidades, se eu estiver comprando, tá? Só se eu estiver comprando. E, por último, nós tivemos uma saída de 110 unidades. Aqui, custo, só existe um custo, que é R$ 44,62. Então, vai ser 110 vezes 44,62, deu 4.908,20. E o que é que vai permanecer? Ó, isso aqui eu já repito, ó. Já repito, porque é saída, eu não vou alterar preço unitário, tá? Então, eu repito isso aqui, eu vou só fazer a diferença. 6.246,80 menos 4.908,20 dá 1.338,60. As quantidades, 140 menos 110 dá 30. Pronto, então aqui vai ser meu estoque final, né? 30 unidades a R$ 44,62, que dá 1.338,60. Então, tá aí os totais, ó. As compras, né? Logicamente que não pode alterar o valor, tem que ser igual às 3 anteriores, porque a gente está usando os mesmos dados. O estoque inicial é o mesmo também, ó. Mas como você usou agora outro critério de avaliação, que foi a média ponderada ou o custo médio, então isso fez alterar tanto o seu custo como o seu estoque final. Aí a gente vai usar a formulazinha do controle periódico para ver se minhas contas estão corretas. Então, vou pegar estoque inicial, 1.200, mais as compras, 8.370, menos estoque final, 1.338,60, ele tem que dar, esse resultado tem que dar exatamente 8.231,40, que é a soma das minhas saídas, tá? Então, isso aqui é o custo do material direto consumido na produção. Veja aqui, antes, quando eu tinha feito pelo critério Pepsi, o custo
o custo foi o menor de todos, lembra? Porque o custo deu, aí o custo sendo pequeno, o lucro é alto, aí você pode usar para imposto de renda. Mas quando eu usei o EPS, o custo ficou bem alto. Então, o custo alto, o lucro pequeno, você vai pagar menos imposto de renda, então ele não é usado para fins fiscais, o EPS não é permitido. Você pode usar só o critério PEPSI ou esse custo médio para apurar lucro. Então, esse aqui dá um custo médio, o nome já está dizendo, custo médio. Então, ele é maior do que um custo maior do que o PEPSI e menor do que o EPSI. Então, como ele é maior do que o PEPSI, então é lógico que eu vou escolher esse critério para fazer a apuração. Por quê? Porque eu vou pagar menos imposto do que usar o PEPSI, porque o PEPSI foi o que deu o menor custo. E além do mais, eu só tenho um preço único no meu estoque. Eu não tenho aquele negócio de estar preocupada, saber quem entrou primeiro, quem entrou depois, tem vários preços diferentes no meu estoque, né? Tudo isso pode atrapalhar. Então, praticamente hoje as empresas só utilizam esse critério, média ponderada ou custo médio, tá? Porque ele vai dar um pouco menor o valor do lucro. Nesse caso, como é lucro, só a desvantagem é porque é lucro para pagar imposto e não lucro realmente você, não é porque você vendeu mais, né? Não é simplesmente só por uma mudança de critério de avaliação. Aí você apurou um lucro maior. Então, não é vantagem para a empresa você usar o critério que dá o menor custo, porque você vai pagar mais imposto de renda na mesma situação, com mesmas compras, mesmas saídas, mesmo valor. Então, ele é o custo médio, ele é um custo maior do que o PEPSI, menor do que o EPS. Então, é vantagem você usar esse custo para apuração do lucro tributável. E no caso do estoque final também, se é média, ele também é média. Então, qual foi o valor, maior estoque que eu tive? Eu tive o maior estoque quando usei o PEPSI. Então, ele é menor do que o PEPSI e maior do que o EPS. Se você comparar os três valores, você vai chegar a esses resultados. Pronto. Então, está aí quando utiliza os três critérios de avaliação de estoque. Então, as empresas que fazem apuração com base em lucro real, elas são obrigadas, não é opção, não, elas são obrigadas a utilizar um desses critérios. No caso, para fins fiscais, ou utilizar o PEPS, ou usar essa média ponderada. Como eu já disse, hoje praticamente você só vê as empresas utilizando a média ponderada. Então, esse é o critério mais usado, né, que praticamente é a unanimidade usar esse critério, custo médio ou média ponderada, porque você vai pagar um pouco menos de imposto de renda do que se você utilizar o critério PEPSI. E o EPSI, que daria o menor valor para pagar de imposto de renda, mas a legislação do imposto não permite que você use, justamente por isso, porque a mordida de leão seria menor. Então, ele não deixa que você use. Então, ou use o PEPSI ou a média ponderada. Pronto, gente. Então, esse basicamente é o nosso assunto de toda a nossa prova, tá? Lógico que eu botei aqui os exemplos bem facilzinho para vocês irem se acostumando mais ou menos, mas eu vou deixar para vocês amanhã um exercício para vocês, tá? No mesmo formato, só que aí vocês vão ter que calcular. Eu vou botar o que vocês derem para vocês fazerem, vocês vão fazendo para a gente responder na próxima aula, tá? O que não der, que vocês acharem mais complicado, aí eu faço na próxima aula. Mas vocês só vão aprender o que eu disse a vocês só vão aprender se vocês fizerem. Se vocês não fizerem, vocês não vão aprender, tá? Então, eu vou preparar uma lista bacana, deixar para vocês. Amanhã eu solto essa lista para vocês, certo? Para vocês fazerem, treinarem isso aqui, porque é o único assunto que vai cair na prova, vai ser isso aqui. Pode botar alguma coisa de teoria. Teoria foi o que a gente viu? Só essas coisinhas que a gente viu aqui no início, né? Começamos aqui, o item 7, tá? Falamos alguma coisa sobre integração, apuração periódica dos estoques, apuração permanente dos estoques, né? Utilizando o critério PEPS, WEPS e custo médio.
né? E disse o que era o PEPS, que significa o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, o EPS, último que entra, primeiro que sai, e a média ponderada, né? Que é a média dos preços. Falei sobre a questão da legislação em relação a ser considerada uma contabilidade integrada, o que é necessário, tá? Os 4 itens necessários para ser considerada uma contabilidade integrada. Pronto, de teoria só tem isso aí. Muito pouca coisa, né? E aí fizemos esse exercíciozinho, utilizando os mesmos dados, nós fizemos para 3 critérios diferentes, o PEPS, o EPS e média ponderada. E vimos que quando a gente não mudou nenhum dado desse problema, nada, apenas mudando os critérios de avaliação de estoque, né? A gente viu que você vai ter resultados totalmente diferentes, tá? Então, você vai ter resultados diferentes. Vimos que o PEPS, o critério, ele tem a característica de superavaliar estoque, né? O maior estoque vai ser encontrado no critério PEPS. O EPS, ao contrário, tem a característica de subavaliar estoque, o menor valor de estoque fica no EPS, e a média ponderada, como já disse, é uma média. Então, se é média, ele vai sempre estar, dependendo do valor que você está analisando, entre o PEPS e o EPS. Pronto, então são essas situações que a gente viu, que vai servir para a nossa próxima prova, tá? E eu vou amanhã soltar uma lista para vocês, tá? Uma lista de exercícios, que vocês tentem fazer, o que eu vou colocar exercício nessa mesma linha, mas também vou colocar exercício para você apurar o valor da compra, né? Com a nota fiscal, o valor da compra, para poder você fazer a apuração desses valores aqui, ó, o custo unitário, se apurar custo unitário. Então, eu vou fazer exercício também para a gente fazer essa apuração e a gente trabalhar um pouco da questão do PIS e COFINS não cumulativo. Porque a questão do PIS e COFINS não cumulativo, como eu já disse, ele só vai aparecer quando você faz a apuração com base no lucro real. Então, aí ele vai dizer alguns créditos que você tem direito. Eu vou até falar, já adiantar alguma coisa sobre esse PIS e COFINS não cumulativo. O PIS e COFINS não cumulativo, ele foi criado por decreto, em 82 foi criado o PIS e em 83 foi criado o COFINS, certo? Essas contribuições, que não são impostos, são contribuições, tá? Que vão ser usadas, no caso, quando é cumulativa, é para empresas que não faz apuração com base no lucro real. Aí você pega o faturamento da empresa, né, no final do faturamento, coloca a alíquota de 3% e você recolhe esses 3% para o governo, tá? PIS e COFINS. 3%, 0,65% de PIS e 3% de COFINS, no cumulativo, tá? 0,65% de PIS e 3% de COFINS. No não cumulativo, que é o que a gente vai ver, tá? O não cumulativo é só para a empresa que faz apuração com lucro real. Então, ele admite que você use alguns créditos fiscais para abater esse imposto, que no final você também vai incidir sobre o faturamento, mas você pode não utilizar todo, não pagar todo, como paga esse cumulativo, no final você vai pagar, recolher tudo, calculou 3% e 0,65%, você recolhe tudo. No caso do não cumulativo, você vai calcular 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS, só que você tem direito a alguns créditos em algumas situações. Quais são essas situações? Eu posso dizer, a própria compra de mercadoria, você tem direito a crédito do PIS e COFINS, é fato gerador do PIS e COFINS, não cumulativo, tá? Então, você quando compra mercadoria, você vai usar o crédito de 1,65% de PIS e 7% de COFINS, tá? No caso de compra, tanto mercadoria para revenda, como de insumos utilizados na produção, né, matéria-prima, como também do frete, quando você tem um frete, né, nas compras, você também tem direito a usar o crédito de PIS e COFINS no frete. Aí admite também que se você tiver alugado o prédio da sua empresa, for um prédio alugado, e esse aluguel
você alugou de uma pessoa jurídica, então você pode também utilizar o PIS e COFINS em cima desse aluguel, crédito de aluguel, mas só paga a pessoa jurídica. Por que não paga a pessoa física, se o prédio pertenceu à pessoa física? Porque pessoa física não é contribuinte do PIS e COFINS. Não sendo contribuinte do PIS e COFINS, você não tem como, porque esse crédito é por conta da não cumulatividade desse imposto, como é o PIS, como é o IPI, como é o ICMS, são impostos não cumulativos, né? Então, você vai, à medida que você vai usando o crédito e depois o débito e só pagando a diferença. Então, esses créditos aí do PIS e COFINS, algumas situações que a legislação permite que você use o crédito. Então, é sobre mercadoria para revenda ou insumos utilizados na produção, né, matéria-prima, é sobre frete da compra de matéria-prima, é sobre o aluguel paga a pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica sendo contribuinte do PIS e COFINS, aí pela cumulatividade, então você tem direito ao crédito. No caso da energia elétrica, qualquer energia elétrica, tá? Energia elétrica da empresa, você tem direito ao crédito de PIS e COFINS. Também tem direito ao crédito PIS e COFINS. A outra situação é depreciação de máquinas e equipamentos utilizados na produção, porque você tem depreciação de vários itens. Você pode depreciar veículos, tá? Você pode depreciar máquinas que não sejam usadas na produção, por exemplo, um computador da área de administrativa, tá? Mas aí, no caso, isso aí não tem direito ao crédito, tá? Nem veículo, nem esses equipamentos utilizados fora da área de produção. Você só tem direito ao crédito se for máquinas e equipamentos utilizados na produção, tá? Então, dá direito ao crédito. Outra situação que dá direito ao crédito é de aluguel, depreciação. Basicamente, são uns 6 ou 7 situações onde que depois eu trago bem direitinho para vocês, que dá direito ao crédito de PIS e COFINS. Deixa eu ver, acho que eu tenho até aqui isso aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quais são todas as situações. Aqui, ó. Aquisição de insumos e de mercadoria para revenda, como já disse, quando você está comprando matéria-prima ou comprando mercadoria para revender, tá? Os fretes nessas aquisições, tá? Também você tem direito ao crédito. Depreciação de máquinas e equipamentos utilizados na produção, você tem direito ao crédito. Energia elétrica e térmica, né? Qualquer tipo de energia, não obrigatoriamente elétrica e térmica, e aluguel paga a pessoa jurídica. Então, essas são as situações, regra geral, que dá direito que você pode usar o crédito para abater quando você for fazer o débito lá, quando você vender os produtos, né, fazer o seu faturamento, que vai também ser de PIS e COFINS, não cumulativo. Então, você tem direito a abater esses créditos sobre esse tipo de gastos que a empresa fizer, certo? Então, está aqui, ó. PIS e COFINS não cumulativo. Possibilita ao contribuinte o direito de apropriar crédito sobre determinados bens, insumos, custos e despesas. O regime não cumulativo do PIS e da COFINS consiste em deduzir dos débitos. Quando é que eu tenho débito fiscal, gente? É quando eu vendo, tá? Quando eu vendo o faturamento, então, existem débitos fiscais. Então, vou abater desse débito fiscais os respectivos créditos fiscais admitidos na legislação. Quais são os créditos admitidos? Em cima daqueles itens que eu falei para vocês. Quem é o fato gerador? O fato gerador do PIS e COFINS é o faturamento mensal, ou seja, todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica optando pelo lucro real. Quando foi criado o PIS não cumulativo? Foi criado em 2002, pela medida provisória 66/2002, e foi convertida na Lei 10.637/2002, de 30 de 12 de 2002. O que é que diz essa lei? Diz que poderão ser descontados créditos mediante a aplicação da alíquota de 1,65% sobre os valores dos itens definidos no artigo 3º. Quais são esses itens? Os itens que estão lá
esses itens que eu falei, tá? É aluguel, paga a pessoa jurídica, energia elétrica e térmica, tá? Então, ali é 1,65%. E da COFINS? COFINS não cumulativa, criado por medida provisória em 2003, ó, o PIS foi em 2002 e o COFINS em 2003, convertida na Lei 10.833 de 2003, de 29 de 12 de 2003. Poderão ser descontados créditos mediante a aplicação da alíquota de 7,6% sobre os valores dos itens definidos no artigo 3º. Então, também no artigo 3º, que são aqueles itens que eu falei para vocês, né? Eu estou falando da regra geral, porque ele tem muitas exceções também. Então, a regra geral são aqueles itens para as empresas que têm direito a crédito de PIS e COFINS. Então, você aplica essa alíquota tanto quando você vender, quanto você estiver fazendo gasto, ou seja, você estiver adquirindo os bens, fazendo depreciação, pagando aluguel, tá? Você tem direito a esse crédito de 1,65%, e quando vender também, você tem direito, você tem o dever, né? Porque débito é pagamento, de também incide 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Então, aí está a lei que criou PIS e COFINS, tá? A regra geral. E aqui, aí tem os créditos de PIS e COFINS escriturados por pessoa jurídica que tenha oferido receita submetida ao regime de tributação não cumulativa dessa contribuição, que são justamente esses dois decretos que eu disse para vocês, eles poderão ser utilizados na dedução da escrita contábil da pessoa jurídica dos débitos da contribuição decorrente de suas receitas tributadas. Então, você vai abater os créditos dos débitos e vai pagar só a diferença. E aqui, como eu já disse, está aqui os itens que estão... Desculpa. Dão direito, a minha água acabou também. Dão direito a esses créditos, tá? Então, tá aí as situações. Agora, eu não vou botar isso aqui para vocês, porque isso aqui, essa questão desse decreto, ele é muito complicado, é muito difícil de entendimento, tá? Isso aqui precisa exatamente você saber em que situação a empresa que você está, o que você está trabalhando, o que você quer a informação, que tipo de empresa é, que tipo de atividade é. Então, a gente não vou dar muito ênfase nisso aqui. Regra geral, estou dizendo apenas porque na hora que a gente for comprar, já que a gente vai comprar matéria-prima, eu preciso usar o PIS e COFINS não cumulativo, vocês precisavam saber o que é um PIS e um COFINS não cumulativo, né? Mas, assim, fazer esses créditos aqui em cima desses outros, a gente só vai usar aqui, ó, para insumos e frete na compra, somente. As duas situações que a gente vai ver. Essas outras situações a gente não vai ver, tá? Porque eu não vou complicar para vocês, que isso aí realmente é para o pessoal que trabalha mais nessa área contábil. Tá ok? Posso sair? Vou sair do slide. Voltar aqui para a sala, tá? Pronto, gente, e é isso aí. Então, aproveite, pouquíssimo assunto para tratar. Como eu já disse, eu não vou botar nada complicado, porque esse assunto realmente é um assunto que, se fosse para vocês fazerem como manda a legislação, realmente é complicado, tá? Mas eu vou pedir para vocês a coisa mais simples possível, tá? Para vocês terem uma ideia de quando se falar em PIS e COFINS não cumulativo, vocês saberem para que serve, quando é que usa essas contribuições, em que situação você vai poder usar. Então, vou dar só uma noção para vocês. Todas as provas que vão estar faltando, né? Terceira prova, reposição e prova final, estão todas lá no CIGAV. Vocês podem consultar as datas lá, tá certo? Quer fazer perguntas sobre o assunto? Dia 13, né? Não. Porque praticamente, olha, a gente só tem, deixa eu pegar um calendário aqui. A gente está com pouquíssima aula para dar, ó. Deixa eu pegar aqui meu calendário. Olha só, nós temos aula
agora em junho, né? Nós vamos ter aula dia 6, só temos a próxima aula para ter aula, dia 13 já é a próxima prova. Então, praticamente, eu vou ter que fazer exercício para vocês só básico mesmo, só básico. Eu nem vou dizer a vocês que ia botar uma coisa mais complicada, porque eu vou fazer já uma lista, deixar para vocês uma lista de revisão já, para a gente resolver na próxima aula, já explicando vocês. Agora, procurem fazer, gente. Eu vou fazer nesse estilo aí que eu coloquei aí, nesse exemplo aí. Então, só temos a próxima aula, somente só a próxima aula. Aí, dia 13 já é a terceira prova, dia 20 a prova de reposição e dia 27 a final. Tá em cima demais. Então, a próxima lista eu vou deixar para vocês, eu nem vou deixar amanhã, porque eu vou preparar refazer, porque eu achava que eu ainda tinha 2 aulas, né? Mas eu só tenho uma aula antes da prova, então eu vou fazer já como se fosse uma lista de revisão para vocês. Então, eu vou deixar, acho que quarta-feira eu solto para vocês o aviso lá no grupo. E vocês tentem fazer, tá? E a gente vai ter aula sobre isso aí e a gente já vai fazer a prova. Está muito em cima, está muito em cima. Eu ia dar para vocês ela mais completa, com relação às compras, aquelas compras, mas, de qualquer forma, vocês já viram como quando a gente compra, eu já mostrei para vocês, quando a gente viu o material direto lá no iniciozinho, depois que a gente viu aquele assunto de classificação, que a gente entrou nos elementos de custo de produção, então lá eu já mostrei para vocês como é que a gente apura o custo da compra lá. Então, não vai dar para a gente ver isso mais nesse assunto da gente, porque está muito em cima, muito em cima. Viu? Então, de qualquer forma, eu só iria dar o básico mesmo, porque vocês não são alunos de contábeis, e esse aluno, até para esse assunto, se eu fosse entrar mesmo para valer nele, é assunto que até para o aluno de contabilidade é bem complexo mesmo esse assunto. Então, não vou enveredar para isso, porque vocês não vão usar e nem vai ter tempo para isso também, tá certo? Então, aguarde a lista, eu vou avisar para vocês lá no grupo, a lista já vai ser uma lista de revisão para a prova, tá? Baseado nesse tipo de exercício que eu passei aí para vocês hoje. E essa teoriazinha, já que eu vou ter pouca coisa para botar na prova, então dá uma lida nessa teoria que eu coloquei aí nessa planilha também, tá certo? Querem perguntar sobre o assunto de hoje? Pois é, você vê toda a minha aula, coisa que sempre que eu termino a aula, eu pergunto, pessoal, dúvida, tem dúvida? Se precisar, para a aula, pergunta. No final, pergunta, tem dúvida? Ninguém tem dúvida. Aí, no final, chega com as notas baixas. Então, procure atrás de estudar, porque tem gente com nota muito baixa, e aproveite o assunto quase nada para essa terceira prova, tá certo? Então, se ninguém tem mais nada, ninguém vai perguntar nada, então, só desejo boa noite para vocês, tá? Boa noite, professora. Boa noite.